Saudos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos para estudar a sua palavra, meu Pai. Que o teu Espírito Santo seja o nosso professor. Que o Senhor nos abençoe, Deus, nesse novo trimestre. Que o Senhor, Pai, venha nos capacitar. Que a gente venha crescer, amadurecer, meu Pai, espiritualmente. Que em nome de Jesus, Deus, a gente aprenda a sua palavra. Que a gente coloque em prática e viva aquilo que nós estamos aprendendo. Que o Senhor trabalhe nos nossos corações. Que o Senhor trabalhe, meu Deus, nas nossas vidas. E aumente, Deus, e fortaleça a nossa fé. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Hoje é a primeira aula desse novo trimestre. Nós vamos estudar uma nova revista, novas lições. E o título dessa nova revista é Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então serão 13 lições, relacionadas a esse assunto, e nós vamos ver que é um assunto assim extremamente importante, que nós não podemos negligenciar, que vai falar dessas 3 partes, da composição do ser humano, porque nós não somos apenas corpo, nós não somos apenas espírito, nós somos um ser tridimensional, espírito, alma e corpo. E nesse trimestre nós vamos estudar sobre esse assunto. A lição de hoje, o título dela é O Homem, Corpo, Alma e Espírito. E nós vamos fazer a leitura bíblica que é Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, Gênesis capítulo 2, versículo 7, 18 e do 21 ao 23, que diz assim, Gênesis 1. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move, e sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Gênesis 2. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo, pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, essa primeira lição, desse trimestre, a gente vai fazer uma síntese, vai falar o homem, corpo, alma e espírito. E aí a gente viu aqui, nesses trechos que nós lemos, na abertura, como foi a criação do homem. E a gente percebe que a criação do homem, ela foi diferente, ela foi de uma maneira especial. Porque quando Deus criou as outras coisas, ele falava, faça isso, faça aquilo outro. Ele foi dando ordens e aqui tudo foi existindo, A terra produziu o que ela precisava, criou os animais. Mas na criação do homem foi diferente. Deus agiu de uma maneira especial. E diz que ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E que soprou o fôlego de vida dele, Então ele faz a criação do homem de uma maneira diferente, de uma maneira especial, Foi modelado de maneira sobrenatural, Diz que foi feito do pó da terra.
e pelo sopro de Deus em suas narizes, entrou vida naquele boneco que Deus fez do pó da terra. Então, nesse trimestre, a gente vai estudar sobre essa criação, mas também a gente vai estudar a respeito da importância de ter uma vida equilibrada, para que a gente possa administrar bem, para que a gente possa cuidar bem todas as áreas da nossa vida, né? Espiritual, da nossa alma e do nosso corpo, de acordo com a perspectiva cristã. Então, nesse trimestre, nós vamos estudar a respeito disso. O primeiro tópico da lição fala sobre tricotomia humana, doutrina e teologia. Então, a doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, né? A palavra de Deus nos revela, a palavra de Deus nos ensina, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi a criação e com qual propósito o homem foi criado. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica. Na verdade, eu nem sabia que existia isso, né? Mas essa antropologia bíblica, ela vai estudar o homem desde a sua origem, a sua constituição, a sua existência, levando em consideração o período anterior à queda, né? O pecado original, as consequências do pecado original para a vida do homem, o plano redentor de Deus para o homem, a eternidade. Então, assim, essa é a antropologia bíblica. Então, ela, assim, estuda o homem de uma maneira global, mas de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, desde a sua criação até a salvação. Então, relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde o homem veio? Para onde o homem vai? Então, a antropologia bíblica, ela estuda tudo isso. Em um tempo de tanta psicologização da fé, intensa busca de respostas para os problemas humanos em concepções não cristãs, as pessoas estão procurando respostas fora da Bíblia, fora da palavra de Deus, né? Então, assim, esse estudo profundo, piedoso, né, das Escrituras é necessário e urgente a fim de desfazer toda e qualquer dúvida a respeito da existência do ser humano e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. Então, as pessoas, elas precisam voltar para a palavra de Deus. É óbvio que a gente não vai ignorar, né, as questões naturais, mas a gente precisa entender a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E o próximo subitem diz assim: a tríplice natureza. Então, a teologia utiliza o termo tricotomia, que é um outro termo que nós vamos estudar bastante esse trimestre, para tratar da tríplice constituição do ser humano, que é o corpo, a alma e o espírito. Essas três substâncias são descritas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Quando os irmãos leem a Bíblia, vocês vão observar que é falado sobre isso nos dois testamentos, no Antigo e no Novo. E o próprio Jesus Cristo, né, que é o próprio Deus encarnado, que é o Filho de Deus, plenamente homem, plenamente Deus, ele possuía essa constituição. Jesus Cristo, ele não era apenas espiritual, ele não era um espírito, ele tinha corpo, tanto que ele morreu, ele foi crucificado, né? Ele tocava nas pessoas, as pessoas tocavam nele, então ele tinha um corpo. Ele nasceu como um bebê, ele cresceu, ele se tornou adulto, ele tinha o corpo, ele tinha o espírito e ele tinha a alma. A alma, a gente conhece a alma como a sede das emoções. E a gente sabe que Jesus Cristo, ele tinha emoções, né? A Bíblia fala a respeito disso, que ele chorou,
que ele ficou triste, que momentos antes dele ser preso para ser crucificado, ele orou com bastante intensidade porque ele estava angustiado. Então, assim, ele era um ser humano como qualquer outro, com espírito, alma e corpo. E a primeira divisão, as partes material e imaterial, é explicitamente apresentada no ato de formação do homem. Gênesis 2, 7, que diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, o corpo, né? E soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, Deus fez um boneco, né? Fez ali um homem do pó da terra, que foi o corpo, né, a parte física do homem, e quando ele sopra o fôlego da vida no homem, aí diz que ele se tornou alma vivente. Então essa foi a criação, né? Então quando as pessoas falam, eu não sei da onde eu vim, não sei como foi criado, é só ler a Bíblia, porque ela fala exatamente como foi, amém? E o próximo tópico diz assim: físico e espiritual. O processo formativo usado por Deus, que é o Espírito, foi constituído de uma combinação única. O elemento físico, o pó da terra, e o elemento espiritual, que foi o sopro divino, tornando o homem um ser vivente diferente de todos os demais. E olha só que coisa mais especial. Nós hoje estamos vivos, você que está vivo, você está vivo porque você recebeu um sopro divino. O fôlego da sua vida vem do próprio Deus. Foi Ele que soprou vida em você. Então todos nós temos essa parte, essa essência que vem de Deus, porque o nosso espírito, o nosso fôlego de vida veio do próprio Deus, e isso é muito importante e especial, e nós não podemos menosprezar isso. Os anjos, por exemplo, eles são seres espirituais, mas eles não têm corpo material. Então nós temos o corpo material e nós temos o espírito. Os anjos, eles têm apenas a questão espiritual. Os animais, por sua vez, eles não possuem a parte imaterial que há no homem, que é a alma e o espírito. A alma do animal, a sua vida, se restringe ao seu corpo. Então a gente tem exemplos para comparar, né? Tem o homem, que somos nós, que é espírito, alma e corpo. Os anjos, que é apenas a parte espiritual. E os animais, que são apenas a parte física. E já o termo hebraico para a vida, em Gênesis 2:7, alusivo ao homem, é Shaim, no plural, permitindo a expressão literal fôlego das vidas. Isso pode significar que em um único substantivo, o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Amém? Então, assim, é muito interessante quando a gente estuda isso, e a gente não pode se deixar influenciar pelo mundo, né? Porque a gente sabe que o mundo explica a criação do homem de outras maneiras. E nós que somos cristãos, a gente acredita no que está escrito na Bíblia, e nós não podemos nos envergonhar daquilo que nós acreditamos. E nós não podemos nos deixar influenciar por aquilo que o mundo ensina e por aquilo que o homem prega, que o mundo prega, né? Amém? E aí o próximo tópico da lição diz assim: a distinção entre alma e espírito. Então, primeiro vamos falar da alma. Do hebraico é nepesh e do grego é psique. Alma é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia, ou seja, que tem mais de um significado. Possui vários significados. Aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento, ou seja, essa mesma palavra aparece 755 vezes e nem sempre é com o mesmo significado. Às vezes ela vai aparecer num significado diferente. Seu primeiro sentido, o primeiro significado é ser vivo.
como está em Gênesis, capítulo 1, versículo 20, alma vivente. Nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais e significa simplesmente vida. Não tem o sopro de Deus, não tem o fôlego de Deus. A diferença entre a alma do homem e do animal está justamente na criação, que é o sopro de Deus, que não fala que os animais receberam o sopro de Deus, mas o homem recebeu. Então, a alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. E ela é dotada da razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus ao homem para o exercício da sua missão, especialmente a sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal, criado à imagem de Deus. Amém? O próximo subitem diz assim, o Espírito. Então, o Espírito do hebraico é ruá e do grego é pneuma. O hebraico o Antigo Testamento, ele é escrito em hebraico e o Novo Testamento é escrito em grego. É por isso que sempre fala do hebraico e do grego. E o espírito do homem, ele provém de Deus e constitui a sua principal dimensão. É por meio dele que nós mantemos a nossa comunhão com Deus, o Pai dos Espíritos, e os adoramos. Em Hebreus capítulo 12, versículo 9 e João capítulo 4, versículo 23 ao 24 falam a respeito disso. Junto com a alma e inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. É o homem interior, que na linguagem do apóstolo Paulo aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo, o homem exterior e o homem interior. Paulo falava muito a respeito disso. Como ensina também o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia com comentários, ele diz assim: à luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. Então, são 3 elementos que formam um único ser. Então, olha só que curioso, mesmo aquelas pessoas que não acreditam em Deus, elas receberam esse Espírito de Deus, né, que foi soprado pelo próprio Deus dentro delas. É por isso também que muitas pessoas sentem esse vazio muitas vezes porque elas estão distantes do Criador. Elas não acreditam, elas até se opõem a Deus. E isso causa nelas um sentimento mesmo de falta de alguma coisa. Por quê? Porque se nós recebemos de Deus o Espírito, nós precisamos desse Deus, né, para alimentar o nosso espírito. Então, assim, para nós, seres humanos, que temos espírito, alma e corpo, que nós recebemos a alma e o espírito do próprio Deus, e o nosso corpo também foi criado por Deus, nós necessitamos de ter uma comunhão, de ter um relacionamento com esse Deus Criador, para nós sermos completos, para nós sermos plenamente felizes. Amém? E o próximo item diz assim, a interação das 3 dimensões. O primeiro subitem diz assim, corpo, afetos e somatização. Então, o corpo, que em grego é soma, é a parte material do ser humano por meio do qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito. Então, empregando o vocábulo coração, que em hebraico é lebe e em grego é cardia, uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam como sinônimo de alma. Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre aformoseia o rosto. Está em Provérbios 15, versículo 13. O coração com saúde é a vida da carne.
Provérbios 14, versículo 30. Então, o coração alegre, ele serve de um bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Provérbios 17, versículo 22. Então, assim, a gente vê como ele faz essa ligação entre a alma e o corpo, entre o que nós manifestamos no nosso corpo com o que nós estamos vivendo no nosso espírito e na nossa alma. Então, essa somatização, a gente viu que corpo é soma, e quando a gente fala de somatização, né, elas são identificadas como doenças psicossomáticas a partir do século XX. Então, muitos problemas físicos decorrem de crises na alma e também do espírito, inclusive pecados, e como esses problemas psicossomáticos se multiplicam em nossos dias. Amém? Então, assim, hoje, mais do que nunca, a ciência entende essa ligação, né, entre a nossa alma e o nosso corpo. Que algumas doenças físicas do nosso corpo, elas provêm da nossa alma, né, de problemas muitas vezes relacionados a sentimentos e emoções que estão no nível da alma. Então, nós não podemos ignorar nenhuma dessas áreas da nossa vida. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, estes também podem sofrer por problemas no corpo. Então, assim, é um influenciando o outro. Eu não disse que algumas vezes o nosso corpo adoece por causa de coisas que acontecem na nossa alma e no nosso espírito, né, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. E outras vezes, o nosso corpo, porque nós não cuidamos bem dele, pode adoecer as nossas emoções, porque a nossa alimentação, o nosso estilo de vida, se nós praticamos atividade física ou não, tudo isso vai fazer com que o nosso corpo produza ou não hormônios e neurotransmissores e assim, diversas coisas que nós precisamos para nos sentir bem. E essas substâncias que o nosso corpo produz, elas influenciam nas nossas emoções. Então, quando a gente não cuida do nosso corpo, a gente também pode sentir isso na nossa alma e no nosso espírito. E nós não podemos ignorar nenhuma dessas dimensões do nosso corpo. E aí, a língua é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano. Tem o poder de contaminar a pessoa por dentro. Está em Tiago, capítulo 3, versículo 6. Então, assim, aquilo que nós falamos, né? Aquilo que nós verbalizamos. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância, oração, preservando o corpo, a alma e o espírito de toda espécie de males, e o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo de maneira integrada. E aí, quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso ter discernimento e cautela. Então, assim, hoje nós temos, assim, uma medicina avançada, né? A gente tem psicólogos, tem psiquiatras. E então, se você tem alguma disfunção, você está com algum problema que você sente que é na sua alma, né? Como, por exemplo, assim, sei lá, uma depressão, uma ansiedade, né? Que é muito comum nos nossos dias atuais, é importante você procurar a ajuda de um médico, né? Alguns casos, você vai realmente precisar de usar medicamento até você, né, conseguir equilibrar novamente, né, a sua vida, né, as três dimensões do seu corpo. Mas a gente não pode ficar apenas no medicamento, porque a gente sabe que muitas vezes o medicamento, ele vai equilibrar ali talvez um neurotransmissor, um hormônio, vai tirar sintomas,
mas nem sempre o medicamento vai tratar o problema. Então é importante a gente às vezes fazer uma terapia, né? Mas também é muito importante associar a isso uma vida espiritual saudável, né? Lendo a palavra de Deus, orando, então alimentando o espírito com o Senhor, né, com comunhão com Deus. Então uma coisa não vai funcionar tão bem sem a outra. A gente precisa do conjunto e do equilíbrio, né? Precisa às vezes fazer o tratamento realmente com o médico, mas a gente precisa cuidar da parte espiritual também. A gente não pode negligenciar nenhum cuidado com o nosso corpo, né? Em qualquer dimensão que seja. E aí eu vou ler a conclusão que diz assim: uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito, é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então, assim, esse trimestre a gente vai tratar de um tema que é muito importante e que é muito interessante e necessário para os nossos dias atuais. Então, assim, que os irmãos assistam todas as aulas. Não é difícil de assistir porque as aulas são gravadas. Você pode assistir a hora que você quiser, onde você estiver, quantas vezes você quiser. Então, que os irmãos acompanhem, né, as aulas, assistam, compartilhe com outras pessoas para que mais vidas sejam alcançadas e sejam abençoadas. Amém? E essa foi a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.